a questão da PUC Campinas mostra aí uma imagem de São Paulo na década de 20, já uma cidade com aspectos de cidade grande, né? Meio de transporte, como bonde, enfim, né? E o texto que vem logo a seguir da imagem é um texto de Mário de Andrade. Mário de Andrade, é importante citar, é um autor brasileiro, escritor, poeta, historiador, musicista, que nasceu em São Paulo em 1800, final do século XIX, 1893, participou da Semana de Arte Moderna, Semana de 22, e tem aí uma importância, é um autor clássico, tem uma importância grande na literatura brasileira, é um autor, como eu já falei, do modernismo, e esse trecho é da obra Macunaíma. A primeira edição dessa obra foi publicada em 1928 e é também uma obra clássica da literatura brasileira. Macunaíma é um protagonista de uma obra onde ele é apresentado pelo autor como um herói mau caráter, vamos dizer assim, né? E aí diz o texto: a inteligência do herói estava muito perturbada. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam Fords Home Mobiles, Chevrolets Dodges, Mormons e eram máquinas. Os tamanduás ou boitatás, as inajás e curiatás de fumo, em vez eram caminhões, bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes chaminés. Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. O herói aprendendo calado. Então, na verdade, mostra aí o crescimento, o desenvolvimento da cidade, né? Da cidade de São Paulo. Uma cidade que antes era uma vila, como era chamada, inclusive, Vila de São Paulo, e que na década de 20 se apresenta aí como um grande centro, com toda a modernidade que a época permitiu. E aí, o enunciado. O rápido desenvolvimento da cidade de São Paulo no início do século XX, que resultou na implantação de serviços urbanos como bonde, visto na figura anterior, é resultante principalmente, né, do emprego do excedente de capitais provenientes das exportações de café. Vamos lembrar que São Paulo é o grande centro exportador de café do Brasil desde o final do século XIX, onde a região do Oeste Paulista é o grande polo produtor. Então, provenientes das exportações de café, somado ao aproveitamento da mão de obra imigrante especializada. O fato do Oeste de São Paulo se dedicar a uma produção cafeeira de qualidade para exportação vai exigir uma mão de obra mais qualificada. E essa mão de obra ela vai vir de fora. Geralmente, a maior parte desses imigrantes que entraram no Brasil para trabalhar na zona cafeeira serão italianos, né? Mais habituados ao trabalho na terra, com mais conhecimento, com mais técnica. Eles vão se dedicar a esse trabalho aqui, vão se infiltrar em São Paulo. O Brasil abre as portas à imigração nessa época. Então, de maneira que a opção A é a correta. Vamos ver as outras, né? O que nós temos a dizer delas. A letra B, do amplo projeto de urbanização e modernização concebido e financiado pelos primeiros governos da República Velha. Nesse primeiro momento da República, São Paulo não é contemplado com essa urbanização projetada. É importante dizer, né? É uma cidade que cresce em função da própria infraestrutura, mas ela não é esse crescimento não é um projeto, não é projetado. Na verdade, quem passa por esse crescimento projetado nesse momento é o Rio de Janeiro, através da reforma projetada pelo governo da República, na época o presidente Rodrigues Alves, que governa o Brasil de 1902 a 1906, e esse projeto, inclusive, é o projeto Pereira Passos, que vai visar o saneamento, a urbanização e a modernização da capital federal, que é o Rio de Janeiro nesse momento. A letra C, do grande crescimento populacional favorecido pela instalação da linha ferroviária Campinas-Jundiaí e pela criação de indústrias de base no Sudeste, né? Na verdade, a industrialização no Brasil, principalmente indústrias de base, só a partir dos anos 30, 40,
do período republicano, do século XX, já com Vargas no poder. A letra D, do êxodo rural causado pela crise da economia cafeeira no Vale do Paraíba e pelos efeitos das leis de terra sobre a população. Essa crise do Vale do Paraíba, do café, na verdade, é uma crise, entre aspas, porque, na verdade, o Vale do Paraíba é uma outra área de produção cafeeira que marca o país nesse período entre final do século XIX e início do XX, né? Então, não há, de fato, uma crise na produção do Vale do Paraíba. O café continua a ser produzido ali com outras características, mas com certo progresso. E a letra E, dos investimentos norte-americanos na cidade e da iniciativa bem-sucedida de imigrantes que empregaram capital em atividades comerciais. Nesse momento, não há ainda investimentos norte-americanos na cidade de São Paulo. Na verdade, o grande investimento parte da Inglaterra, que até a Primeira Guerra Mundial é a grande potência do mundo, né? A nação hegemônica. De maneira que o gabarito, voltando e confirmando, letra A.